Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Leandro Costa Longa, essa é a disciplina de interação homem-computador e hoje nós vamos estrear aquele modelo de vídeo que eu comentei e eu vou botar no card aqui para vocês. Nós vamos passar slides narrados, então esse vídeo deve ser um pouquinho mais longo. O assunto desse vídeo vai ser tipos de interação. Vamos nessa? No vídeo passado a gente mencionou um negócio chamado modelo conceitual. A gente mencionou isso quando a gente falava do princípio de design e consistência. Então hoje, naquela época, naquele vídeo eu falei que a gente falaria novamente dele com mais detalhes e é o que nós vamos fazer agora. Só que antes de falar de modelo conceitual, vamos ver aqui o que é a definição no português do que é conceito. E o que interessa para a gente é a definição que fala de noção, concepção, uma ideia, certo? Bom, mas isso é uma tradução do termo que a gente usa no inglês, né? De conceptual design. Né? E aí você vê que é um pouquinho diferente na mesma língua, mas um pouquinho diferente. Ele fala de uma ideia abstrata, uma noção geral. Então é isso que define o que é um conceito. Se a gente for ver conceito de design, que não tem nada a ver com o modelo conceitual, é algo que congrega um conjunto de ideias sobre um determinado conceito. Nesse exemplo aí do white light, né, basicamente era um conjunto de lâmpadas que é colocado, embutido no carpete, que tentava modificar o comportamento das pessoas para que elas pudessem utilizar mais a escada do que o elevador. Então, se ela estava querendo ir para uma determinada sala ou local dentro do prédio, essas linhas no chão guiavam a pessoa até o destino, favorecendo o uso da escada. Então, esse era o conceito por trás do projeto desse tipo de interação. Tá? Então, o modelo conceitual, nessa concepção, né, nessa definição do que é o conceito, ele estabelece todos os conceitos que são necessários para uma pessoa entender como que ela vai interagir com o produto. Né? Ele também serve de base para que todos os projetistas, existe uma equipe multidisciplinar, consigam detalhar aspectos mais concretos do projeto. E aí ele acaba servindo como uma estratégia de trabalho ou um framework, como a gente vai ver daqui a pouco. Se a gente for definir assim formalmente, você tem a definição do Johnson e do Anderson aí, que diz que é uma descrição de alto nível sobre como o sistema é organizado e opera, e que ele permite aos projetistas então classificar os pensamentos antes de efetivamente começar a colocar, né, os brinquedinhos na mesa, ver quais são as tecnologias que podem ser empregadas naquele projeto de interação. E o modelo conceitual ele tem alguns componentes que a gente pode estar destrinchando. Bom, primeiro a gente já falou no vídeo passado também, que são as metáforas. Metáforas e analogias. E como eu já havia dito, eles ajudam a gente a entender para que serve o produto, né, e como que a gente pode, então, carregar esse conhecimento dessa metáfora, dessa analogia para o nosso projeto. Depois, conhecido a metáfora, quais são os conceitos que estão sendo utilizados ou quais são os conceitos com os quais as pessoas estão sendo expostas para poder usar o produto. Então, por exemplo, supondo lá que você queira criar um documento, né? Então nós vamos usar aqui a metáfora do desktop, nós vamos pela frente do modelo STAR, né, que é pastas, arquivos, documentos, essa metáfora do escritório. Você quer, por exemplo, um dos conceitos seria salvar algo que você fez. Um trabalho, você precisa guardar ele em algum lugar. E aí já entra a inter-relação entre conceitos.
né? Porque você quer guardar um documento dentro de uma pasta. Então, uma ação leva a outra. Se a pasta não existe, você precisa criar a pasta e assim por diante. E também tem a questão do mapeamento entre os conceitos e a experiência do usuário. O que a experiência do usuário tem que favorecer ou suportar. Então, por exemplo, você faz um documento grande, você não vai, você esquece de salvar, você perde isso. Então, o salvar automático seria uma boa funcionalidade aí relacionada à experiência do usuário. Ou você quer resgatar o último documento que você estava trabalhando, isso vai estar na lista de documentos recentes, por exemplo. Algumas metáforas que são utilizadas em interfaces, né? Então, surfando na web, que é uma conceituação sobre o que você está fazendo, a atividade. Uma metáfora para você fazer isso, a metáfora desktop. E pode também ter uma metáfora sobre a operação, o ícone do carrinho de compras, por exemplo, para você fazer compras online. Um exemplo de metáfora aqui, outro tipo de metáfora de materiais. Então, um exemplo famoso do Google Now é o modelo de card, né? Mas por que ele é tão popular? Porque ele é familiar, né? Ele parece com as cartas mesmo que a gente usa num baralho ou para organizar as nossas ideias, né? Eles têm propriedades de materiais que dão um comportamento físico. Você pode retirar, mover para cima, mover para baixo, tem a textura do papel e assim por diante. O objetivo dessa apresentação não é falar exclusivamente de modelo conceitual, mas sim a relação dele com os tipos de interação. Então é importante que você grave duas coisas. A primeira, os modelos conceituais, os melhores, são os mais óbvios, né? Porque, enfim, são os mais intuitivos e as pessoas estão mais acostumadas com eles. Uma outra coisa que você precisa lembrar é que modelos conceituais novos, completamente novos, raramente aparecem. O mais famoso aí, o desktop da Xerox, é algo lá de 1980 e bolinhas. Então, as planilhas, as mesmas coisas, a gente usa planilha até hoje. O navegador web, estamos aí utilizando o mesmo tipo até hoje. Claro que aparecem novos. O Kindle se propõe a ser, de repente, essa experiência de leitura de livros, né, vinculando um dispositivo físico a uma loja online que te fornece os livros, utilizando uma tecnologia específica, né, de e-ink e assim por diante, o Alexa, de repente, e os assistentes virtuais equivalentes, o Spotify, acho que está escrito errado aí, Spotify, enfim. Também uma nova experiência em consumir música, que não é aquela do disco, do vinil, que passa para a fita, para o CD e tal. É algo novo. Né? Então ele é baseado em um outro modelo conceitual. Olha aí o exemplo do Xerox Star, né, que é uma interface gráfica. Né? Então ele tentou trazer o que as pessoas conheciam do escritório, documentos, pasta, lata de lixo, e criou uma interface gráfica em cima desse modelo, utilizando um apontador, que é o mouse aí para você realizar essas operações. Esse conceito é lá de 1981 e perdura até hoje, né? Com, obviamente, evoluções e adaptações. Então, se você quer usar o modelo conceitual como framework, você precisa fazer, então, 4 perguntinhas. A primeira pergunta, que a gente já fez antes, o que os usuários vão estar fazendo na hora de interagir com o seu produto ou de realizar a tarefa usando o seu produto. Depois, como que o seu sistema, né, o seu produto, vai suportar essa atividade. Terceiro, você vai usar alguma metáfora, alguma analogia? Ela é apropriada? E por fim, você vai escolher então os tipos de interação. E aí nós chegamos no assunto principal desse vídeo. Essa interação deve ser sempre pensada na perspectiva do usuário. Né? Então, o usuário no centro do projeto. Então, a primeira atividade para vocês pensarem. Eu queria que vocês procurassem algum site de compra que não utiliza o modelo conceitual do carrinho de compras. Sabe, quando você compra algo, vai para o carrinho, depois você faz o checkout?
Isso se tornou tão popular que eu queria saber se vocês encontram algum que é diferente disso. E se encontrar, você descreve aí pra gente como é que funciona. Tipos de interação. 4 tipos. Tipo de instrução, onde você basicamente instrui o sistema sobre o que ele deve fazer, com comandos diretos. Tipo de conversação, que você conversa com o sistema como se ele fosse uma outra pessoa e você tivesse efetivamente uma conversa. Tipo de manipulação, que você vai interagir utilizando objetos, normalmente objetos físicos, né? Em um espaço virtual ou físico, então pode ser desde um mouse a um joystick ou algum dispositivo específico. E o tipo de exploração, né, que o usuário então ele vai se mover em um ambiente, normalmente imersivo, virtual ou físico. Vamos falar de cada um desses aqui em específico. Primeiro tipo, instrução. Então, o usuário ele vai lá e vai dizer: imprima, salva o arquivo, fecha o programa. São comandos, são ações diretas. O computador ele não vai reagir a menos que receba esse comando. Ele é um modelo conceitual super comum, né? Você vai utilizar isso aí desde máquina de lavar e editor de texto. É o mais comum, né? O computador burrão. Né? O principal benefício dele é que ele, bom, uma vez que você aprende, ele é bem rápido de usar, né? Uma interação rápida, sabe o comando, você, enfim, executa o comando e a máquina realiza a ação. E isso é bom para atividades que são repetitivas ou que você tem que fazer sobre vários objetos de uma única vez. Por exemplo, você quer substituir uma palavra que você escreveu errado no editor de texto. Você não precisa fazer isso palavra por palavra. Você faz lá um substituir tudo e dá um único comando. Segundo tipo, conversação. Então, como eu disse, é baseado no modo como a gente conversa com o outro humano. Isso pode ser desde um simples reconhecimento de voz até sistemas de linguagem natural. Então, o seu telefone aí, sabe, quando não chegou, não tinha os assistentes, você falava comandos específicos, tipo ligar para mamãe, ou era diferente de perguntar para ele quem é minha mãe, e ele saber quem é a sua mãe, ligar para minha mãe, sabe? Que é um sistema mais complexo de linguagem natural. Normalmente isso são atividades simples, repetitivas ali, então, olha, incluir marcar uma consulta na agenda, fazer uma busca, perguntar algum conselho sobre a ajuda do sistema e assim por diante. Isso tem sido muito utilizado nos agentes virtuais, assistentes pessoais, né, que são a nova moda aí, e brinquedinhos, robôs, coisas que também entram nessa categoria. Então você olha aí os assistentes virtuais modernos, o Alexa, o Google Assistant, Cortana, Siri, Bixby, são todos exemplos de dispositivos que optaram por esse tipo de interação, né, conversativo. Existem vantagens e desvantagens, assim como em todos eles, né? Bom, as principais vantagens é que você consegue trazer aquelas pessoas que são meio tecnofóbicas, né? Elas não têm que ficar ali sabendo para que serve cada botão, ela não tem que decorar comando, né? Ela não tem que ter um raciocínio muito lógico em relação à operação da máquina, ela pode conversar, né? E isso deixa os usuários mais confortáveis, menos assustados. Eu meio que desconfio disso porque eu não vejo pessoas que são inexperientes na computação adquirindo esses equipamentos ou utilizando esses assistentes nos próprios telefones. Então é algo que tem que ser verificado, mas o princípio é esse. A desvantagem é que, bom, isso não é desenvolvido aqui no Brasil, então normalmente chega a tradução mais na frente, o sistema está mais desenvolvido, mas em outros idiomas, né? Então situações meio estranhas acontecem
e você ficar repetindo várias vezes a mesma coisa, olha, marca dentista às 2 horas, ele não entende, marca dentista às 2 horas, ele não entende, você acaba deixando de usar, porque isso vai gerar uma frustração. Eu tenho certeza que você aí mesmo, que está ouvindo o vídeo, tem isso no seu celular, e diria que menos de 30% usam. Comenta aí no vídeo se você usa esse negócio. Vamos ver se eu acertei. Terceiro tipo, manipulação. Esse é um tipo bastante comum. Envolve ali você, por exemplo, pegar um documento, arrastar para a lixeira, arrastar para a impressora, mover de uma pasta para outra, abrir, fechar uma janela, arrasta a janela, maximiza, minimiza. Então isso está muito relacionado à metáfora lá do desktop da Xerox, né, de 1981. Mas não unicamente, né? Por que está vinculado? Porque você utiliza o mouse para fazer esse tipo de coisa. Tá? Esse tipo de interação ela também explora o conhecimento que o usuário tem em relação à manipulação dos objetos no mundo real. Você sabe que você não pode colocar um objeto ocupar o mesmo espaço do outro. Então há uma sobreposição. Você, quando maximiza uma janela, as outras janelas vão ficar escondidas atrás dela. Né? Então é o mesmo conceito de folhas, documentos, um sobre o outro. Você também pode usar controles físicos, né? O Emote, o Kinetic, que já estão mais antigos aí, mas você tem os celulares, enfim, as câmeras, no geral, para controlar os movimentos de um avatar na tela. Né? E aí, normalmente, é o seguinte, objetos físicos eles são usados como referência para manipular objetos virtuais, seja através de, por exemplo, uma data glove, seja através de um controle que permite você interagir muitas vezes em um ambiente virtual. Note que esses tipos de interação eles não são exclusivos, tá? Então ele pode ser de manipulação e instrutivo. Por exemplo, você vai lá e utiliza um mouse para clicar no ícone de imprimir, você está dando um comando de imprimir. Né? Então você não precisa ser um ou outro, pode ser a combinação deles. Olha, um conceito aí que ficou famoso é o DM, né? A manipulação direta. Isso aí foi cunhado em 1983 para o Schweider, né? Que era um viciadinho aí em jogos digitais, né? Em videogame. E o que esse conceito aí de manipulação direta prega é que objetos digitais eles podem ser projetados na interface de modo que você interage com ele da mesma maneira que você interage com objetos físicos. E aí você tem 3 características. Primeiro, você tem uma representação contínua de objetos e ações de interesse. Então, por exemplo, veja o mouse, o ponteiro, ele não dá saltos. Você vai movendo ele e o ponteiro vai sendo movido continuamente. Você arrasta e solta de maneira contínua. Você está usando um controle de videogame para controlar um carrinho, você vai fazendo a curva continuamente e vai tendo esse feedback. Essas ações, então, elas são incrementais, né? Mas você também consegue reverter elas facilmente e você também precisa ter o feedback, isso que é importante, imediato. Tá? Senão você perde essa conexão entre o objeto físico e o objeto virtual. Não pode ter uma latência, tem que estar ali amarradinho. E aí comandos também por meio de ações físicas, como pressionamento de botões no videogame, atirar, pular, esse tipo de coisa. Tá? Então a manipulação direta é um conceito bastante usual quando a gente fala em interação, tipos de interação. Por que são tão agradáveis? Olha, toda criança sabe jogar videogame, aprende muito rápido. Os usuários também que são experientes, eles vê lá os profissionais do videogame, dos esportes, né, a habilidade que eles têm em conseguir realizar essas funções muito rapidamente. Tem alta retenção, uma vez que você aprende, você não esquece fácil. Mensagens de erros normalmente são desnecessárias, porque você tem um feedback direto. Os usuários eles vão conseguir ver então as suas ações imediatamente, enquanto ela é realizada, e sabe se está funcionando ou não. E isso, consequentemente, diminui a ansiedade deles.
e aí ele se sente no controle, ganha confiança e ganha, por conseguinte, produtividade. Agora também tem um lado negativo, nem tudo são flores, né? Algumas pessoas tendem a levar a metáfora muito a sério, né? Então, sabe aquele camarada que está jogando um jogo sei lá, corrida, né, de carro no videogame e acaba, além do apertar o botão que faz a curva, acaba indo com o corpo para lá e para cá, né, achando que está fazendo a curva também. É claro que ele sabe, sempre tem nada a ver, isso aí é um comportamento ideomotor, mas você sabe que essa questão da metáfora ser levada muito literalmente, a gente já conversou que leva a problemas de, muitas vezes, restrição, né, no princípio de design. Então, nem todas as tarefas elas também podem ser descritas por objetos. Eu citei o exemplo lá de substituir uma palavra errada num texto grande, ou você apagar uma lista de documentos. Você não quer pegar cada documento daquele e arrastar um por um, ou clicar em todos eles com Ctrl, se você quer apagar todos de uma pasta, por exemplo. Né? Você pode, então, com um único comando, dar um jeito de apagar todos de uma única vez. Tá? Mesma coisa, verificação ortográfica. E porque mover o mouse na tela, apesar de ser preciso, é mais lento do que você executar o comando. Então a manipulação direta tem essas deficiências aí. Esse slide aí mostra a evolução da interface da Apple, que foi uma das primeiras a adotar esse estilo de manipulação direta, onde você tinha pastas, arquivos, janelas, né? Barra de menu, título, e você vê isso aí nos primeiros Macs e depois numa versão intermediária do macOS, e como esse conceito foi levado para dentro do iPad. Note que você consegue clicar naquele ícone e arrastar, colocar em outro lugar, virar páginas, e todos estão relacionados a esse conceito de interação por manipulação direta. O quarto e último é o exploração. Então a exploração está muito ligada à questão das movimentações, está escrito aí errado, nas movimentações que você faz em ambientes virtuais ou físicos. Então normalmente são interações que demandam uma imersão. Né? Então a pessoa ela tem um conhecimento prévio como é se mover em um espaço. E a gente utiliza isso, tal qual a gente utiliza uma metáfora, a gente utiliza esse conhecimento prévio sobre o ambiente, né, e para dar a ela conhecimento sobre um ambiente imersivo. Mas não precisa ser só virtual, você pode fazer isso com ambientes físicos. Né? Como você faz isso? Instalações multimídias se você for lá no Museu do Amanhã, você deve ter visto isso. Você pode colocar uma série de sensores que reagem de alguma forma à sua presença, né, ou outros estímulos ali. E reage como? Reage digitalmente ou fisicamente. Né? Então ela pode acender uma luz quando você chega, ou preparar a climatização quando você for assistir um filme, né, diminuir a iluminação e assim por diante. Tá? Esse tipo de coisa a gente chama de ambientes sensíveis ao contexto, ou Context-Aware Environments. Tá? Então são ambientes físicos com sensores embutidos que vai detectar a sua localização, a sua presença. Então, você pode estar no seu celular, você passou em frente ao supermercado e fala, tem que comprar leite, seus amigos estão na cafeteria aqui do lado, né? Vá lá. Ou eles podem te dizer o seguinte, ou você pode estar cansado, chegou em casa, você tem sensores ali de biometria e de saúde, vão saber que você está estressado, que você teve um dia longo, chega em casa, então já está aquela musiquinha, já está ali o ar-condicionado ligado. Um exemplo aqui chama-se Ambient Wood. Eles davam ali um dispositivo para a criançada andar no bosque, e em determinados locais tinha ali tagzinhas que eles poderiam ouvir o som da natureza. Pesquisa aí sobre o Ambient Wood, tem vídeos.
Outro é o 3DICC, que é um ambiente imersivo para trabalho colaborativo. Então você entra, você tem maquetes, você tem mapas, arquivos, você tem apresentações, é como se estivesse numa conferência, por exemplo. Tá? É muito interessante dar uma olhada nesses dois projetos, Ambientwood e o 3DICC. Tá? Então qual seria o melhor tipo de interação? Não tem muito isso, você vai ter que ver qual é a atividade que você quer fazer. Manipulação direta, por exemplo, é boa para atividades mão na massa, né? Você vai desenhar, você quer usar um controlador de voo, você quer dirigir, né? Se você quer algo para tarefa repetitiva, né? Gerenciar arquivos, correção ortográfica, aí as instruções normalmente são melhores. Conversação é boa para criança, tecnofóbico, deficiente visual. E, obviamente, os modelos conceituais híbridos, né? Que é o que normalmente acontece, você utilizar mais de uma. Normalmente o conceito, quando começa, você é muito focado em um único modelo conceitual. A partir do momento que esse software vai evoluindo, tende a haver uma redundância de como as ações são executadas, até para garantir uma maior flexibilidade. Somente depois que você escolhe o modelo conceitual, o tipo de interação que vem a partir da escolha do modelo conceitual, é que você vai pensar nas interfaces. Tá? Então existem algumas, terminal, fala, interface gráfica, GIMP, né? Interface web, você vai usar canetinha estilo, você vai usar realidade virtual ou realidade aumentada, você vai usar gestos, e você também precisa levar em consideração o orçamento, né? O que vai determinar isso? É caro aquele tipo de coisa? Elementos de interação também são importantes. Por exemplo, a tecnologia hoje para carros, manipulação direta, volante, você gira para um lado, gira para o outro. Por que você não poderia utilizar ali um mouse? Por que você não poderia utilizar ali um joystick, um manche de avião? Por que você não poderia utilizar um outro dispositivo físico, né, para fazer a mesma atividade, realizar a mesma atividade? Tá? Então isso, obviamente, é no segundo momento que a gente vai ver esses tipos de interface mais na frente, assim como os elementos de interação. Só que para isso a gente tem que conhecer um pouco mais do ser humano, tá bom? Bom, para fechar, segunda atividade, eu queria que vocês tentassem identificar os tipos de interação de 3 produtos digitais que vocês utilizam no seu dia a dia. Tá? Então pode ser lá o seu editor de texto, pode ser um site que vocês costumam ir, pode ser um aplicativo, pode ser um periférico. Escolham 3 aí e tentem identificar o tipo de interação. Ele é de comando, né, ou instrutivo, ele é de conversação, ele é de manipulação, ele é explorativo, ele combina, é híbrido, né? Ele combina mais de um tipo. Como é que isso se dá, essa combinação? Nesse vídeo a gente fica por aqui. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre teorias. Na verdade é justamente sobre isso. Teoria, framework, visão, o que são esses conceitos? E a gente, a partir daí para frente, a gente começar a falar do ser humano, que é a parte mais importante. Valeu, galera. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas eu espero que ainda esteja num tempo razoável. Um abraço e até o próximo vídeo.